Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, que essa mensagem possa ser fortalecimento para a sua vida e conselhos do Senhor para o seu coração. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Queria falar um pouquinho sobre a sabedoria e a importância de a termos, né? Porque a sabedoria de Deus ela é diferente da sabedoria do homem. A sabedoria do homem ela é algo adquirido através da experiência, através de experiências de vida, né? Coisas que vão acontecendo e nós vamos ganhando uma certa capacidade de analisar melhor os fatos. E essa capacidade de analisar os fatos, de tomar decisões melhores, de saber agir da melhor forma ou reagir, essa é a sabedoria humana. A sabedoria de Deus, ela é além disso. Ela não só vê o melhor cenário, humanamente falando, como principalmente ela consegue nos fazer entender o melhor cenário, as melhores possibilidades, espiritualmente falando. E a sabedoria é uma arma indispensável. Eu acho que Deus ele quer que tenhamos, né, no nosso exército espiritual, na nossa milícia espiritual, a sabedoria como uma arma principal. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, elas tomam um outro rumo ou pioram, acabam se agravando por conta da falta de sabedoria. Muitas coisas que aconteceram na nossa vida poderiam ter sido evitadas se houvesse a sabedoria, se não tivesse a falta de sabedoria, no caso, proporcionado a brecha ou para que o fato ocorresse, para que a dificuldade ela entrasse na nossa vida, na nossa casa. E Salomão, quando ele teme ali no início, né, do seu reinado, ele recebe ali do seu pai o reino, e o Senhor lhe aparece numa visão no meio da madrugada e pergunta para ele: olha, o que você quer? O que você deseja? E é interessante porque como que a criança ela vai aprendendo, né? Aqui Salomão não era criança, mas quando criança ele foi aprendendo de Davi, né, a importância das coisas e aquilo que realmente poderia fazer a diferença na sua vida e no seu reino. Porque futuramente ele já seria o rei, já havia sobre ele uma promessa. Davi dizia demais: olha, pede a sabedoria, busque, peça como ouro, busca como ouro mais refinado. Davi em diversos salmos ele fala isso. E Salomão, quando o Senhor se apresenta para ele, aparece num sonho e pergunta: o que queres? Ele fala: eu quero sabedoria. E o Senhor fala: dar-te-ei sabedoria, e porque não me pediste riquezas, eu também acrescentarei riquezas inúmeras. E o Senhor dá a ele uma sabedoria inigualável. E essa sabedoria faz toda a diferença no seu reino e na sua vida. Enquanto ele usou esse recurso, enquanto com este recurso ele pautou a sua vida, ele foi muito bem sucedido. E lá em Eclesiastes capítulo 9, no versículo 13 em diante, Salomão ele vai dar contar uma história de uma cidade, né, que ela foi invadida por um grande exército. Ela foi cercada, ela não foi invadida, ela foi sitiada, cercada. Mas por causa de um homem que havia dentro dela, um homem simples, pobre e sábio, essa cidade, por causa da sabedoria desse homem, essa cidade ela conseguiu se libertar da opressão desse grande exército. Olha que coisa maravilhosa. Como que a sabedoria ela pode desfazer cenários de ruína, de destruição, que estão já ali postos, que já estão ali diante de nós, já estão para acontecer. O texto diz assim em Eclesiastes capítulo 9, versículo 13: também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. Mais do que o clamor do que domina entre os tolos, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém um só pecador destrói muitos bens. Que conselho de Salomão. E nesse texto aqui, nesse pequeno relato, ele mostra que um cenário de guerra, de cerco, foi desfeito por conta da sabedoria de um homem. E esse homem não usou nenhum recurso humano natural. A palavra ainda ressalta: um sábio pobre. Ele não tinha recursos para livrar aquela cidade. A Bíblia também não diz como ele livrou, só diz que foi pela sua sabedoria.
pela sua sabedoria. Melhor é a sabedoria do que a força. E quantas vezes nós usamos a força e quantas vezes nós agimos pela força do nosso braço, da nossa língua, dos argumentos da nossa palavra, da nossa razão. Melhor é a sabedoria do que a força. A sabedoria daquele pobre foi desprezada. As suas palavras não foram ouvidas, porque se assim fosse, talvez em muitas situações Salomão contemplou que haveria solução, mas não houve, porque aquele exemplo que foi dado naquela pequena cidade por aquele homem, aquilo que ele disse, fica claro que foi o que ele disse que deu aquela vitória para aquela pequena cidade. Aquilo não foi replicado, aquilo não foi reproduzido, aquilo não foi copiado. Por isso que as palavras daquele sábio não foram ouvidas. E Salomão ele diz: as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. Existe um sábio que quer te aconselhar no meio dessa batalha. Existe um sábio que quer te instruir, te dizer para onde ir, o que fazer e o que não fazer. É o Espírito Santo. Mas você tem que estar em silêncio. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. É hora de aquietar o seu coração. É hora de aquietar a sua mente, aquietar a sua alma, permitir com que o Senhor venha te instruir, permitir com que o Senhor venha te ensinar, te dar a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria humana, mas a sabedoria divina. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor, do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Ei, larga as tuas armas. Abandona as armas da razão, abandona as armas do rancor, abandona as armas do ódio, do ranço, da mágoa, da tristeza, abandona as armas da sua razão, do seu orgulho, do seu sentimento ferido, do seu ego ferido. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Essa guerra será vencida. Essa guerra vai destruir o exército do adversário. Essa guerra vai desfazer o cerco que o inimigo fez na tua casa, fez na sua vida para arruinar completamente. Essa guerra vai ser desfeita. Essas armas que o Senhor te deu, essa arma em especial, a sabedoria, ela tem essa capacidade. Busca a sabedoria, pede, clama ao Senhor e Ele te acrescentará. O que está te faltando é isso. E você sabe que é a sabedoria. É a melhor maneira de agir em diversas situações, a melhor maneira de reagir, a melhor maneira de falar as palavras mais corretas. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas? Quantas dificuldades poderiam ter sido impedidas? Mas deixa pra lá, passou. Não adianta se culpar agora, não adianta remoer, ficar revirando o passado, porque aquilo não pode ser mudado. Mas daqui para frente, pode sim ser mudado. Pode sim ser feito de uma outra forma. Peça ao Senhor: Senhor, me acrescenta sabedoria para que eu possa vencer essa guerra. Como aquele homem sábio e pobre, eu sou também uma pessoa pobre, porque eu sou necessitado, eu sou limitado, mas eu preciso ser sábio. Eu dentro da minha pobreza, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Eu dentro dessa minha pobreza, eu preciso, Senhor, da sabedoria. Eu preciso saber agir, eu preciso saber falar, eu preciso saber reagir, eu preciso saber me calar, eu preciso saber o que devo ou não fazer. Pede ao Senhor e o Senhor vai te dar. O Senhor quer mudar esse cenário. Aquela guerra parecia está perdida. Um grande exército com baluartes, com um grande rei contra uma pequena cidade. Mas a sabedoria virou completamente o jogo. O Senhor vai te acrescentar sabedoria. Deus está acrescentando sabedoria para você. E essa sabedoria, a sabedoria que vem do alto, vai mudar completamente o resultado desse jogo. Vai virar completamente o cenário dessa guerra. E o nome do Senhor vai ser engrandecido, porque a vitória será sua no final dessa batalha. Deus está te dando sabedoria. Deus está te capacitando para que você possa entender completamente, de uma maneira plena, espiritualmente falando, o que está acontecendo. E para que você venha alcançar, através dessa arma, que é a arma mais poderosa do mundo espiritual, para que você venha alcançar a tua vitória. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz de Cristo.